Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula onde vamos estar desmistificando essa utilização das letras. Sim, matemática e letra, tudo a ver, tá bom? Tudo a ver e nós precisamos delas. Então, deixe elas quietinhas aí e vamos aprender a usar elas um pouquinho mais porque elas vêm facilitar o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá? Objetivos. Reconhecer e traduzir situações expressas em linguagem natural, textual, em fala, para a linguagem algébrica, escrevendinho ali, né? E compreender e resolver expressões algébricas utilizando as propriedades fundamentais das operações. Então, assim, eu primeiro traduzo em linguagem algébrica uma dada situação, depois de traduzido eu preciso resolver aquela situação, tá bom? Então, vamos pensar. Muitas vezes, situações que envolvem números e grandezas aparecem em diálogos cotidianos. Sempre, gente, direto. Como podemos representar essas situações matematicamente? Então, precisa prestar atenção, porque assim, você falando é uma coisa simples. Na hora de fazer a conta, essa conversão para a linguagem natural, a linguagem textual, para a linguagem algébrica, às vezes gera uma confusão. Mas é só você ter calma, respirar que dá tudo certo, tá bom? É muito simples. Depois que você entende a lógica dessa passagem, você vai ver, meu Deus, por que eu não conseguia fazer, né? É muito simples. Tem que prestar atenção nas palavras, tá bom? Então, olha lá, um exemplo aqui, ó. Quanto devo pagar por 10 pães se cada pão custar 80 centavos? E se fossem 20 pães? E 145? E daí? É possível escrever uma expressão para qualquer quantidade de pães? Ou será que para cada quantidade eu preciso fazer um pensamento lógico? Então a álgebra vem ajudar nesse sentido. Ela generaliza e fica prontinho, fica fácil ali para você para qualquer situação. No caso dos pães ali, para qualquer número de pães que você queira saber o valor. Por quê? Porque a expressão já foi montada. Facilita. Tá? Então, olha lá, para um pão, bom, se cada pão é 80 centavos, 1 vezes 80 centavos, nós vamos pagar 80 centavos pelo pão. Ah, não, mas eu quero 2 pães. Então, vai ser 2 vezes o 80 centavos, que vai dar 1,60. Ah, mas eu quero 10 pães. Então, vai ser 10 vezes 80 centavos, que vai dar R$8. E se eu quiser X pães? Como assim X? Você tem que saber o número que você vai comprar. Eu estou falando se for generalizar. Como que eu escrevo essa expressão? Então, X representa a quantidade qualquer de pães. Quaisquer, gente. Para X pães, teremos X vezes 80 centavos. Ou seja, a gente gosta de escrever um número na frente da letra, né? Ficar mais elegante, mais bonita a escrita. Então, eu tenho 0,80 vezes X. Essa é a expressão que me dá o valor que eu vou pagar por qualquer quantidade de pães que eu queira comprar. Qualquer, basta trocar o X por esse número. Fica mais direto, mais simples, mais rápido, ok? Depois e pronto. Ah, mas para montar não é, às vezes, de repente, muito fácil. Sim, às vezes para montar tem uma certa dificuldade ali, que não é absurda, tá? Mas pode ser que tenha. Mas depois dela pronta, fica muito fácil a utilização, gente. Tanto que vale a pena passar por essa dificuldadezinha na hora de montar, tá bom? Olha lá, ó. Expressões algébricas são expressões que possuem operações, números e letras, ok? Então eu tenho as contas, tenho os números e tenho as letras. E as letras, o que são? As letras representam os números desconhecidos. Então as letras podem ser chamadas de 2 nomes, gente: incógnita ou variável. Embora essas palavras usualmente apareçam como sinônimos, presta atenção, há uma diferença entre elas, tá? Incógnita é uma coisa, variável é outra. Vamos ver o que é cada uma? Incógnita aparece na equação representando um valor ou conjunto de valores desconhecidos, os quais tornam a sentença verdadeira. Tá, beleza. E variável? Aparecem expressões algébricas e podem ser substituídas por qualquer número, obedecendo uma restrição caso aconteça. Opa, não entendi. Gente, a incógnita é um valor que eu não conheço, mas ele é fixo. Ele é aquele valor. Acabou. A variável, como diz o nome, pode variar de acordo com a restrição que eu queira. Ok? No caso dos pães, eu quero quantos pães? Ué, se eu quiser comprar 4, eu compro. Se eu quiser comprar 8, 10, 12, está variando. Então, no caso X ali era
variável, porque está variando. A incógnita é uma coisa mais parada, mais fixa. É aquele valor e acabou. Certo? Então, olha lá, expressões algébricas. 3x mais 5 igual a 20. X é uma incógnita. Por quê? Porque tem um valor fixo ali nesse caso, ó. 3 vezes 5, 15. 15 mais 5 é 20. Então, esse x representa o valor 5. E mais nenhum outro. Acabou. É o 5. Tá bom? Então, é incógnita. Nesse aqui, 3x mais 5, eu não tenho igual a nada. Então, esse x eu posso substituir por qualquer valor que eu queira, dependendo do que eu esteja trabalhando, ok? Então, o x aqui é uma variável, porque esse valor pode variar de acordo com o exercício, de acordo com a situação lá que tiver inserido essa expressão, ok? Então, a incógnita, um valor fixo. Variável está variando. Ah, ficou fácil, né? Ficou bem tranquilo. Então, agora tem o exercício 1 para você. Olha lá, ó. Representa as expressões abaixo usando x. Gente, a gente ama x. Desculpa aí, a gente ama x, tá bom? Mas poderia usar outra letra que representa a mesma coisa, tá? Letra A. O dobro de um número menos 5. Como é que vai ficar o dobro de um número menos 5? A soma de um número com 10. O sucessor de um número e antecessor. Agora eu vou fazer você pensar o que é sucessor e o que é antecessor, né? Mas eu vou contar só depois. Faz aí, depois eu volto.
Conseguiu escrever? Lembrando que o número ali é x, mas poderia ser qualquer outro, tá, gente? Porque a gente gosta muito do x, gosta muito. A gente é apaixonado por x, y e z. Mas nada impede de ser usado A, B, C, qualquer letra do alfabeto, tá bom? Então vamos lá. Representar as expressões abaixo usando o x. Eu vou dar essa canja para você, pode usar a letra que você quiser, tá bom? Quer mudar a letra? Muda. Vai ficar feliz se mudar a letra? Ótimo, então fica feliz, escolhe uma letra aí. Então, ó, o dobro de um número. O que é o dobro? 2 vezes. Então, repare que essa palavrinha dobro, ela está associada a um número e a uma operação. Ao número 2 e a conta de vezes, tá bom? Fosse metade, era o número 2 e a conta de dividir. Então, essas duas coisas. Então, o dobro de um número, 2 vezes esse número. Eu vou usar x. Usa a letra aí que te deixa feliz, tá bom? 2 vezes o x menos 5. Menos 5. Então, aqui eu tenho uma expressão. Esse x é uma variável, ele está variando, ele pode ser qualquer valor, tá bom? A soma de um número, Então, repare que na hora de escrever, eu escrevo a soma. Mas na hora de fazer a linguagem matemática, a soma de quem? Eu tenho que somar uma coisa com outra. Então, uma tem que vir antes do sinal de mais e a outra tem que vir depois. Então, a soma de um número, no caso é o x, com 10, ó, mais 10. Fácil, né? Muito fácil. O sucessor de um número. Ah, eu peguei, né? Sucessor. O que é sucessor, gente? Sucessor é o que vem logo depois, tá bom? Uma unidade depois. E antecessor é o que vem antes. Então, nós trabalhamos aí com uma unidade de variação, ou para frente ou para trás, se você imaginar a reta numérica, tá? Então, o sucessor de um número. Eu tenho esse número. O que vem depois dele, basta somar 1. E o antecessor? O antecessor é o que vem 1 antes dele. Então, eu pego ele e volto uma casa. Então, diminuo 1. Então, o sucessor de um número, x mais 1. Antecessor, x menos 1. Ok? Deu para lembrar? Deu, né? Ficou fácil? Acertou? Ah, eu espero que tenha acertado, gente. 2. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Qual será? Então, aqui nós precisamos lembrar o que é a área, como que eu calculo a área. O terreno é retangular, aqui tem as medidinhas, né? Aqui mede C, aqui mede A e aqui mede B. Como que eu calculo a área? Essas figuras aqui é um L, mas eu não sei calcular a área de L, eu sei calcular de repente de retângulo aqui, né? Como é que eu calculo a área? Eu vou dar uma dica. Base vezes altura. Então, de retângulos é assim, né? Base vezes altura. Então, olha quanta coisa a gente tem que lembrar aqui para poder escrever essa expressão. Então, a área, base vezes altura. Eu tenho as medidas indicadas por letras aqui. Escreve aí que eu já volto.
E daí, conseguiu lembrar? Então, gente, área é um conceito muito importante e super prático. Você está lá na tua vida diária, você cresceu, você tem teu trabalho, você tem tua casa e você precisa colocar cerâmica no chão. Você precisa colocar azulejo na parede. Você precisa comprar janela, você precisa comprar tinta, vai pintar a parede. Tudo envolve área, gente. Nós precisamos ter a noção desse conceito. A área que a gente mais utiliza é a área de quadrados e retângulos, né? Porque dentro da nossa vida é tudo meio quadradinho, as partes arredondadas, elas são mais difíceis de aparecerem, né? Porque em construções, por exemplo, não é muito fácil, gasta mais e você desperdiça um pouco de espaço. Então, assim, essas áreas de quadrado e retângulo. Então, precisamos saber, gente, tá bom? Então, a área de retângulo é o quanto cabe dentro, é o quanto cabe lá dentro. É como se você pudesse dividir todo aquele espaço em quadradinhos bem pequenininhos e contar quantos quadradinhos cabe ali dentro, tá bom? Então, essa ideia de área é a ideia de quanto cabe lá dentro. O que você vai colocar lá dentro? Eu não sei, vai colocar tinta? Vai pintar a parede? Vai colocar cerâmica no chão? É a área, você precisa saber. Tá bom? Porque senão você vai lá numa loja e compra errado, compra mais, compra faltando, desperdiça dinheiro. Então, assim, tem que ter essa noção. Claro que no caso da cerâmica você compra um pouco a mais, porque tem os recortes e tal, tem que comprar mais, mas não absurdamente a mais. Tá? Então, retomando aqui, ele falou a área, no caso aqui do terreno, né? Então, todos os terrenos são medidos por área, ok? Então, eu tenho uma medida de frente e tem uma medida de comprimento. Tanto faz se a figura está deitada, em pé, é um retângulo, gente. Então, a área é expressa por base vezes altura, tá bom? Então, deu para lembrar? Tem que gravar isso, gente, tá bom? Não pode desgrudar da tua cabeça. A área, principalmente a área dessas figuras bem simplesinhas, que é quadrado e retângulo, tá bom? Então, olha lá, ó. A área total do terreno é igual à soma das áreas das partes 1 e 2. Então, beleza, eu estou falando em calcular a área de retângulo e quadrado, mas aqui eu tenho um L, né? Como é que eu calculo a área de L? Não tem fórmula para calcular área de formatos diferentes. Aí a gente usa daquelas estratégias. Tem duas bem legais. Ou você pica a tua figura inteira, você reparte ela em figuras que você conhece, ou você calcula a área de tudo e vai tirando os pedaços que você não quer. Então, tem essas duas estratégias. Nesse caso aqui, eu posso repartir essa figura. Porque se eu reparto exatamente aqui, ó, eu vou ter um retângulo e um quadrado. Consigo determinar a área. Calcular a área de um, a área do outro e junto, ok? Se fosse uma figura diferente, de repente eu teria que calcular a área de tudo e tirar os buracos que de repente não eram desejados ali. Então essas são duas estratégias bem importantes na hora de calcular área de figuras que eu desconheço, ok? Quadrado, retângulo, triângulo, círculo, a gente tem fórmula. Trapézio, né, paralelogramo, mas daí começa a aparecer figuras diferentes, tipo um L. Como é que você vai calcular? Então você usa uma dessas duas estratégias. Tá bom? Então aqui, ó, a área total é igual à soma das áreas das partes. Então nós repartimos e vamos determinar a área 1 e a área 2, ok? Só que aqui não é número, eu não vou fazer conta, né? Então como que eu calculo a área 1, gente? A área 1 é retângulo. Um retângulo que mede A por B. Então, logicamente, a área dele vai ser A vezes B, ok? A é um número que eu desconheço, B representa outro número. Então, A vezes B vai ficar AB. Lembra quando eu falei que tem número grudado com letra ou letra grudada com letra? No meio tem uma operação, gente. Tem pessoas que costumam colocar um pontinho ali no meio de vezes. Pode colocar? Pode. Vai aparecer sempre esse ponto? Então a gente precisa saber. Tá grudado é multiplicação. Então A vezes B. AB é a área da figura 1. Da 2 é um quadrado. Então C vezes C, ok? Então, C vezes C, C ao quadrado. Eu posso usar a potência para resumir mais essa escrita. E a área total vai ser o quê? Somar tudo, gente. O AB mais o C ao quadrado. Pronto. Não sei quanto é A, não sei quanto é B, não sei quanto é a área total. Mas é essa expressão que vai me dar a área desse terreno quando eu souber o valor de A, B e C. Ok? Deu para lembrar bastante conceito? Que bom. O que vimos? Podemos fazer a tradução da linguagem textual
natural, a falada, para a linguagem da matemática. Expressões algébricas apresentam letras e números e operações, né? Letras, números e as continhas ali. E diferença entre incógnita, que é um valor fixo, e variável, que pode estar variando, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!